Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre direito canônico. Está aqui conosco hoje o padre Denilson Geraldo, ele é palotino, sacerdote palotino, trabalha na PUC São Paulo, leciona direito canônico na PUC São Paulo e está ajudando a gente a entender esse mundo aqui do direito canônico que é riquíssimo. O assunto é extenso, mas é muito bonito e a gente está tentando entender um pouco mais sobre essa riqueza dentro da igreja. Algumas perguntas que chegaram para a gente aqui. Antes, deixa eu só agradecer uma telespectadora chamada Élida, da cidade de Cássia, Minas Gerais, mandou aqui um recadinho super carinhoso para a gente. Ela disse que ela é ministra extraordinária da Eucaristia e assiste muito programa, gosta muito, não perde um. Muito obrigado, viu, Élida? Muito obrigado mesmo. A Sebastiana Maria Araújo, lá de Araxá, Minas Gerais, também mandou uma mensagem aqui para a gente. Alandina Gueli Melotti, de Eunápolis, Bahia, mandou um recadinho aqui para a gente também. Uma pergunta aqui do nosso telespectador Oscar José, de Taboão da Serra, São Paulo. Ele está dizendo que em relação à questão da mulher, não pode, já que as mulheres não podem receber o sacramento da ordem, se isso tem a ver com direito canônico. É lá no direito canônico que está essa proibição? Nós temos uma legislação sobre isso, que é o Cânon 1024, ao tratar, então, do ministério ordenado reservado aos homens. Nós temos a última, evidente que isso está no Código, mas a última legislação sobre isso veio de João Paulo II, no ano de 94, quando, por ocasião das ordenações das episcopisas na Igreja Anglicana, João Paulo II, ele fez praticamente uma proclamação dogmática sobre o ministério ordenado, especificamente presbiterato e episcopado. Certo. Ele não fala do diaconato, certo, nessa declaração. Mas aí também não significa que é o que está autorizado. Isso, porque nós temos aí tem uma questão de toda a tradição e se houve lá no início as diaconisas, foi uma tradição interrompida que ela não se sucedeu depois. Então nós temos esta declaração de João Paulo II. Sim, o direito também trata disso no Cânon 1024. Certo. Tá? Outra pergunta aqui do Moraes de Apiaí, São Paulo. Em relação à disciplina de direito canônico, ela é currículo somente nas universidades católicas? Ou, por exemplo, ele pergunta aqui, na faculdade de Direito, nas faculdades de Direito por aí, seja estaduais, federais, também a pessoa pode encontrar essa disciplina de direito canônico? O nome do... Moraes. Então, Moraes, muito interessante sua pergunta. Por quê? Seria ótimo que nós tivéssemos direito canônico nas faculdades de direito civil. Por quê? Porque o direito canônico, ele antecede. Então, muito se recebeu, o direito civil recebeu muito do canônico, porque o direito canônico tem uma tradição, evidentemente que temos lá antes ainda do direito romano, que vem, mas o direito canônico ele tem uma caminhada de 2000 anos e isso deveria fazer parte ao menos da história do direito, certo, que não é contemplado. Nas faculdades de teologia, sim, teologia católica, certo, sim, é obrigatório ter a disciplina de direito canônico. Mas uma pessoa que cursou direito civil normal e ela quiser fazer uma especialização em direito canônico, é possível? É possível. Ela terá que fazer também algumas adaptações. No Brasil nós temos diversos cursos de especialização em direito canônico. É muito interessante isso, porque uma pessoa que tem já o direito civil, ele já está acostumado com legislações, já está acostumado a lidar com leis. O que vai faltar é a fundamentação teológica. Certo. Isso se faz, as faculdades oferecem essa complementação. Muito bem. Queria que o senhor contasse para a gente também, explicasse para a gente em relação ao que o Código de Direito Canônico ensina e orienta, e que é um assunto, eu acho que é um pouco bem recorrente no dia a dia, que muitas pessoas conversam sobre os bens da igreja, como administrar, o que o padre pode ou não pode possuir, vamos dizer assim, o que é dele, o que é da igreja. É um assunto que às vezes pode causar confusão. Qual é a orientação do Código de Direito Canônico sobre isso, padre? Isso aqui é uma questão muito interessante, Eric. Eu acho que o Papa Francisco também está dando uma contribuição muito grande sobre a questão da administração dos bens da igreja. O Papa Francisco está nos mostrando que o caminho é sempre transparência
na administração dos bens. Então, primeiramente, os bens da igreja não são do padre. A comunidade que eu administro lá em São Paulo, que eu cuido, os bens não são meus. Os bens pertencem à igreja, os bens são da igreja. Então, o padre, ele é o quê? Ele é um administrador. Então, nós temos quais são os bens da igreja? Se você falar, os bens da igreja se referem àquela pessoa jurídica. Então, a diocese, a paróquia, uma congregação religiosa, uma associação pública de fiéis, uma prelazia pessoal, uma associação espiritual. A associação espiritual não tem bens, interessante. Tudo pertence à diocese. Certo. Mas cada pessoa jurídica dessa tem os bens em seu nome. Em seu nome significa que ela administra em nome da igreja. O supremo administrador de todos os bens é o Papa. Certo. Ele pode interferir a hora que ele quiser, de como que ele quiser. Ele tem direito para isso? Sim, tem o amparo canônico para isso. O que é importante, então? Cada diocese tem, geralmente tem, o seu plano de manutenção, o seu plano de administração da igreja local. Então, ali estão, além da legislação do Código de Direito Canônico, as dioceses também muitas vezes publicam leis de como se administra os bens, por exemplo, da paróquia. Certo. Qual o salário do padre? Quanto que o padre deve receber de salário pelos anos de sacerdócio ou não? Quanto se paga à cúria metropolitana? Quais as taxas que devem ser recolhidas? Como que deve ser o uso do automóvel? Como que paga as despesas da casa paroquial? Isso tudo é regulado em leis. Isso se chama, então, o direito administrativo. E qual que é, então, a minha função como presbítero? É de administrar uma comunidade conforme as leis. Porque eu não sou capaz de fazer as leis. Quem faz as leis é o bispo diocesano. Certo. Então, eu não sou legislativo, eu faço parte do executivo como sacerdote, né? Verdade. Então, guardando aquela diferença, né, que nós falamos no início, que o código, ele tem adotou isso, né, a nossa lei canônica. Então, eu não posso fazer leis para mim, para a minha comunidade. Então, geralmente as dioceses estabelecem essas leis administrativas. O que nós estamos caminhando cada vez mais? Cada vez mais é uma exigência da sociedade, e isso eu acho que é muito interessante, e o Papa tem acompanhado isso, que cada vez mais nós tenhamos uma administração transparente. Transparente não significa que desconfia de alguém. Não tem nada disso. Não é desconfiança de ninguém. Mas é um modo hoje de se administrar. E que as empresas fazem isso, as pessoas jurídicas fazem e a igreja também adota essa transparência para os membros, principalmente do conselho administrativo da comunidade. Um padre pode ter um bem no seu nome, uma casa, um carro? Ele pode ser proprietário no seu próprio nome disso? Pode, um padre secular pode. Não, um padre secular, isto é, um padre diocesano, ele pode ter os seus bens. Um padre que tem voto de pobreza depende das constituições. Então, por exemplo, todo o meu salário que eu recebo, como professor, como sacerdote numa comunidade, não fica comigo. Não fica comigo. Mas a minha sociedade me dá o direito, por exemplo, de que eu receba bens de herança. Certo. Algumas comunidades religiosas não dão esse direito. Então, a pessoa tem que renunciar. Então, depende das constituições de cada um. Depende das constituições de cada um. O meu salário não pode ficar comigo. Então, ele vai tudo para a comunidade dos palutinos, aquilo que recebo. Esse é um voto de pobreza. É interessante notar o que é pobreza hoje, né? Como que a igreja entende a pobreza, né? Principalmente dos consagrados. Quem são os consagrados? Palutinos, franciscanos, todos esses que vivem numa família religiosa. Voto de pobreza se caracteriza por duas questões, principalmente. É aquele que precisa trabalhar e vive do seu trabalho, isso significa ser pobre, porque se o pobre não trabalha, ele não come, então tem que trabalhar. E o segundo aspecto do voto de pobreza é que o fruto do trabalho não nos pertence. Isso é pobreza evangélica. Entendi. Né? Bom, é interessante. Então, o diocesano pode ter os seus bens e pode também ficar com o seu salário, porque ele é um padre secular.
Ô, padre, agora há pouco a gente estava falando sobre a questão das penas, e é um tema muito interessante. As pessoas estão perguntando um monte de coisa aqui para a gente. Na medida do possível, eu vou fazer alguma pergunta para o senhor. Mas tem um detalhe que eu esqueci de comentar aquela hora, até pensei, mas não deu tempo. Queria rapidamente voltar a esse assunto. O senhor estava explicando para a gente que se um sacerdote revelar o segredo que foi confiado a ele na confissão, ele pode ser excomungado, ele será excomungado. É excomungado. É, né? É automaticamente, não é isso? Agora, e se o leigo que está lá recebendo, foi lá se confessar, de repente ele vai com o seu celular, grava o que o padre falou para ele, as orientações, gravou ali de algum aparelho eletrônico. O celular hoje todo mundo tem no bolso. Sim. Ele também corre algum risco de ser de alguma pena por causa disso? Sim, também é excomunhão. Não pode gravar durante o sacramento da penitência, o penitente não pode levar o celular gravando a confissão, absolutamente. Isso é abominável, não se pode. Isso aqui foi uma situação que aconteceu na Itália final dos anos 80, começo dos anos 90, em que houve uma grande pesquisa de um grupo de jornalistas sobre quais seriam as orientações dos sacerdotes com respeito a alguns temas morais. Então, certo. Eles simularam confissões, foram se confessar que não tinham cometido pecado e gravaram e fizeram uma enquete sobre isso. Logo em seguida, houve uma publicação de normativa da Congregação para a Doutrina da Fé, colocando de fato que isso é abominável, é sacrilégio fazer isso com o sacramento da penitência, porque é um momento muito sagrado, né? Então, isso é uma coisa séria isso, né? É bom deixar bem claro. Não pode. Então, se a pessoa estiver ali foi se confessar, grava o que tá sendo falado ali pelo padre e divulga. Grava e divulga. Se ela publicar, de repente, o que aconteceu na confissão, ela também será excomungada. É excomunhão, claro. Que coisa... É seríssimo. Bem sério. Bom, a gente já vai continuar aqui na sequência. Talvez eu acho que essa pergunta aqui resume as outras. Uma pessoa que não quis ser identificada. Sim. Ela só queria entender um pouco mais em relação, por exemplo, uma excomunhão. O Papa pode retirar, suspender uma excomunhão de alguém até que já morreu. Isso é possível? E nesse caso, como é que fica? Essa pessoa... O que acontece? A pessoa já morreu. É aqui a dúvida do nosso telespectador. Sim, então veja. A excomunhão é um conceito jurídico. É um conceito jurídico que diz assim... No fundo, a excomunhão quer dizer o seguinte: olha, aquilo que você fez na comunidade nossa, não tem jeito de você ficar. Mas não é porque a comunidade pede para você sair, não. Mas porque você mesmo, pelo fato de ter feito isso, você sai da comunidade. Então, a excomunhão é uma pena para dizer o seguinte: olha, é tão grave o que você fez que a igreja te convida a que você retorne. É um alerta para dizer que algumas coisas são muito graves, que não estão no mesmo nível. Isso é uma excomunhão. Levantar a excomunhão, as excomunhões de pessoas já falecidas. Em vista do quê? Em vista da própria comunhão da igreja. Às vezes foi revisto um processo, foi uma excomunhão ferende, mediante uma declaração processual. Às vezes o processo foi revisto e por uma questão de justiça se levanta a excomunhão. Veja, o que é importante, Eric, em toda essa nossa conversa de direito canônico, o que permeia tudo isso aqui é a virtude da justiça. O que é a justiça? Dar a cada um aquilo que lhe pertence, aquilo que é seu, mesmo que seja tarde, antes tarde que nunca. Apesar que tem um adágio entre os juristas que diz que a justiça adiada é uma justiça negada. Não se pode adiar a justiça. No entanto, é melhor que venha tarde do que nunca. Certo. Né? Então, é uma questão sempre que permeia a virtude da justiça. Bom, um outro telespectador, eu acho que o padre acabou de responder a sua pergunta, o Patrick de Araújo Silva, de Muraé, Minas Gerais. Um excomungado pode votar o estado da graça? Está respondido. Sim, claro, sempre, né? Claro. Muito bem, é que esse assunto é curioso, as pessoas têm realmente... Excomunhão é um tema muito intrigante, né? Também, mas é importante entender o seguinte, que a igreja conservou ainda a excomunhão para alguns delitos somente. Para alguns delitos. Quer dizer, não é tão fácil assim ser excomungado, não é tão fácil, são questões muito graves. O que é importante a gente entender que, principalmente nesse ano da misericórdia,
é melhor de fato a gente dar o assento, isso o Papa Francisco está dando, dar o assento de que todos são chamados à misericórdia. Não tem pecado que não possa ser perdoado. Eu prefiro que as pessoas guardem isso do que ficar mais atenta a isso e dar mais atenção a isso, que nenhum pecado, qualquer pecado pode ser perdoado, mesmo os mais graves. Isso é o mais importante. É verdade. Agora, lá no começo do programa, o senhor estava contando para a gente da questão do direito canônico oriental, que é diferente do ocidental. É um outro direito canônico, é uma outra regra. Como é que funciona isso? Explica para a gente. Então, a igreja, nós temos um outro código, nós temos 2 códigos atualmente, o Código Latino e o Código Oriental. Certo. No Código Oriental, o que acontece? Como que o direito é formado? Como que as leis são formadas? Então, já falamos no início. Uma grande referência é o Concílio Vaticano II, para toda a igreja, mas, ao mesmo tempo, também o direito foi sendo formado a partir das tradições das comunidades. Então, as tradições que vêm através da liturgia, da disciplina, por exemplo, as igrejas orientais católicas, onde o sacerdote pode se unir em matrimônio, tem o matrimônio, na igreja latina não. De onde vem isso? Isso vem, de fato, das tradições. O modo de administrar a igreja, o modo de conduzir a comunidade. Mesmo as leis penais têm as suas tradições também. Então, as leis são formadas a partir dos documentos do magistério, mas também a partir da vida, daquilo que são as tradições das comunidades. Por isso, então, não dá para dizer que a Igreja Latina, que é bastante objetiva nos seus atos, procedimentos e tal, a Igreja Oriental Católica, ela tem uma outra história e isso foi respeitado. E isso é respeitado, para dizer o seguinte, que mais uma vez, nós dizíamos sobre o povo de Deus, que no livro 2 do povo de Deus, do atual Código de 83, latino, ele é um grande leque de possibilidades, aí você coloca mais esse leque que aumenta ainda mais ainda como Igreja Católica, que é todo o mundo oriental, com as suas tradições, com a sua tradição sinodal, que nós latinos perdemos um pouco ou muito, e que nós hoje queremos recuperar mais. Existem muitas dioceses hoje pensando em ter sínodos, que é uma tradição oriental. Mantém até hoje? Mantém até hoje. É interessante, e mantiveram os orientais católicos. E nós hoje, então, estamos olhando para essa experiência de modo muito interessante e vendo que ela é muito útil também para nós, que está contemplado no nosso código, mas poucas dioceses fazem uso. Um rápido comentário, sempre que a gente entra aqui em assuntos orientais, né, porque a Igreja Católica ela é formada, além da Igreja de rito latino, que é 98% da Igreja do mundo todo está dentro do rito latino, mas outras 23 igrejas chamadas de direito próprio, ou a expressão sui iuris, né, de direito próprio. A Igreja Latina e mais 23, ou seja, 24. Eram 23, recentemente foi criada a Igreja da Eritreia, por isso que passou a ser 24. Que são todas essas tradições que o padre estava explicando para a gente, né? Uma maior, né, de 98% de tradição latina, mas tem muita gente nesses 2% ainda, restante, porque a Igreja Católica é gigante. E para essas igrejas orientais católicas, eu não estou falando de igreja ortodoxa, a igreja ortodoxa é outro assunto. Dessas igrejas católicas orientais existe um direito próprio que o Papa João Paulo II também publicou no ano 1990, o senhor disse? Eu achei que era 91, mas o correto então é 90, eu estava pensando errado aqui. O grande João Paulo II, né? Um belo trabalho que ele fez. Padre, a gente tem mais um bloco, mas a gente vai para o intervalo para a gente voltar para esse último bloco já, para conversar sobre mais um pouquinho sobre direito canônico, algumas questões ainda para a gente encerrar o nosso programa. Não sai daí, a gente volta já.